Mas hoje nós queremos falar sobre o dia que vai parar o mundo. O dia que vai parar o mundo. Será possível algum evento parar esse mundo? Ontem eu estava numa reunião entre pessoas e falando-se sobre essa questão absurda da falta de tempo. Com certeza nós temos cada vez mais atividades, mas certamente é inegável o aceleramento do tempo. É inegável porque nós estamos vivendo isso. E é bem certo que nós sabemos que Jesus diz que o Pai abreviaria os tempos. E há mais ou menos 15 anos atrás, saiu uma reportagem na Veja, dizendo que as 24 horas antigas, comparadas com as 24 horas modernas, as 24 horas que temos hoje equivale a 16 horas antigas. Ou seja, no relógio do universo, nós temos diariamente quantas horas a menos? Quantas? 8. Isso é uma reportagem, você pode procurar, certamente devem ter arquivos eletrônicos, porque agora tem arquivo eletrônico de tudo. Essa é uma reportagem que saiu na Veja. De fato e de verdade, o tempo tem encolhido. Antigamente, dava para dar uma boa cochilada de tarde e dava tempo para fazer muita coisa. Hoje, se você coloca no seu coração, eu vou dar uma cochilada, e se você bobear, parece que você dormiu os mesmos 20 minutos de sempre, mas passou 1h30, para quem tem esse hábito. Quando você pensa que não, você fez 2 coisas de tarde e ela já acabou. Quem tem visto isso? É uma realidade, é uma realidade. Nós estamos vivendo cada vez mais acelerados, e dentro dessa conversa uma pessoa disse assim, não é que nós temos menos tempo, é que nós temos coisas demais. E eu diria que são as 2 coisas. Nós temos coisas demais, e nem todas as coisas úteis e necessárias, mas temos coisas demais, e de fato o tempo está sendo abreviado. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 26 do 3º mês de 2026. Parece que o ano começou ontem. Nós já estamos indo para o mês de abril, o 4º mês do ano. Daqui a pouco já é metade do ano, e o ano de 2026, graças a Deus, já foi. Há uma esperança de que esse ano passe rápido e alguma coisa diferenciada aconteça em 2027. Mas é bem certo que o tempo está voando. E nesse mundo tão acelerado, será que existe alguma coisa capaz de parar esse mundo? Os caminhoneiros disseram que iam fazer greve semana passada, mas eles receberam um aviso para não fazer, que algo iria acontecer em favor deles. Está sendo trabalhado para que aconteça, embora o diesel já tenha subido. Quando os caminhoneiros param, praticamente no nosso país para tudo, mas eles não pararam. Aqueles caminhoneiros corajosos que viviam parando, já não tem mais tanta coragem para parar, porque o sistema os pressiona, o sistema os ameaça. E aí eu pergunto de novo, será que esse dia que o mundo vai parar, de fato pode acontecer? Quando falamos sobre o que Jesus disse sobre o fim dos tempos, nós ressaltamos que uma das falas de Cristo é que os dias da sua vinda seriam como os dias de Noé. Nos dias de Noé tudo transcorria normalmente, ninguém acreditava e deu crédito para o velho louco, a não ser os 7 integrantes da sua família, que foram obrigados a fazer o que Noé decidiu fazer, que foi obedecer a Deus. E de repente, quando ninguém esperava, aquilo que nunca havia acontecido, aconteceu, e a fé de Noé foi honrada. A família de Noé, que o ajudou a construir por 100 anos o grande barco,
ainda que por talvez constrangimento da parte de Noé, também foi honrada, porque de toda a humanidade conhecida da época, segundo a Bíblia, só os 8 integrantes da família de Noé é quem se salvaram. Você está entendendo o que eu estou falando? Com certeza, esperar aquilo que Deus havia dito, a promessa de que viria uma chuva intensa, um dilúvio, foi motivo de chacota, foi motivo de zombaria. E quantas vezes Noé deve ter pensado, será que essa água vem? Mas na dúvida é melhor obedecer. Noé obedeceu até o fim e experimentou aquilo que a palavra que nós cremos narra. E eu digo para você, meu amado irmão e minha amada irmã, ao longo da história da igreja, sempre houve o questionamento e sempre houve a inquisição: será? Como será que será? E quando for, o que vai acontecer com quem já partiu? E nós que aqui estamos? E nos dias que procederam o arrebatamento de Jesus, que ele foi aos céus, a igreja de Tessalônica estava vivendo uma crise de identidade, por causa dessa questão da segunda vinda de Jesus e daqueles que já tinham morrido depois de entregar a vida para Jesus e crer nele, e aqueles que estavam vivos. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, dá uma instrução tremenda sobre o arrebatamento da igreja. E aí eu peço que você abra a sua Bíblia junto comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é uma perícope tradicional, clássica, sobre o arrebatamento da igreja, o dia que vai parar o mundo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito, 1 Tessalonicenses 4,13: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olhe para cá, por favor. Imagine você um dia comum, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, gente fazendo planos, resolvendo problemas, agendando casamento, estabelecendo viagens, e de repente, sem aviso, sem explicação, sem tempo de preparação, pessoas simplesmente desaparecem. Quem aqui assistiu aquele filme Deixados para Trás? Quem assistiu? Olha aí, a maioria assistiu Deixados para Trás. Mas não será mais um filme, uma ficção. Será de fato e de verdade o cumprimento de uma promessa. Noé, construa a arca que a água vai descer. Povo de Deus, estejam alertas, vigilantes, que Jesus vai descer. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar. Foi o que os anjos disseram para os discípulos de Jesus que estavam olhando para as nuvens, boquiabertos, porque o seu Senhor tinha partido. Eles disseram, do mesmo jeito que ele foi, ele virá. E antes de Jesus ir, em João capítulo 14, no versículo 3, ele disse: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu
estiver. Lembrem-se vocês que os discípulos, os 12 pelo menos, deixaram tudo para seguir Jesus e se prepararem para que o Evangelho chegasse aos que ainda não haviam ouvido, e assim alcançasse a outra geração, a outra geração, a outra geração, até que chegou em nós. Porém, aqueles primeiros discípulos, eles estavam desalentados, eles estavam chateados, porque eles largaram tudo e agora eles iam ficar sem um mestre. E quantas vezes eu e você, não porque Jesus está demorando, mas porque tem coisas da nossa vida, do dia a dia, que nós esperamos e elas não acontecem, nós ficamos desanimados, desalentados. Mas essa palavra vale para nós, independente da circunstância. Eu vou, mas eu volto. Então, vocês não devem, vocês não deveriam, vocês não precisam ficar desesperados, porque eu vou para preparar um lugar para vocês. E vai chegar a hora que eu voltarei e os encontrarei. E esse retorno se chama arrebatamento da igreja. Repita comigo: arrebatamento da igreja. Com mais força: arrebatamento da igreja. E quem é a igreja? Nós somos igreja. Esse evento, esse acontecimento, irmãos, ele está marcado, ele vai acontecer. Vale a pena guardar a fé, vale a pena seguir a palavra, vale a pena continuar, vale a pena congregar, sim. Está escrito: não deixe de congregar, principalmente quando você vê que o tempo do fim está se aproximando. A igreja de Tessalônica estava aflita, tinha gente chateada, perdendo sono. Mas e aqueles que acreditaram e morreram e Jesus não voltou? Eles perderam então? Eles ficaram no prejuízo? Porque Jesus vai voltar só para os que estão vivos? Mas eles professaram a fé, e agora então a nossa fé só vale se nós estivermos fervorosos e na presença do Senhor. Quem está no Senhor e parte antes do Senhor voltar, perdeu então a salvação, perdeu seu tempo, sua dedicação não valeu de nada. Era mais ou menos isso que estava na cabeça daquele povo. E ontem, numa conversa com o pastor Marcelo, da nossa igreja lá em Curitiba, ele compartilhou sobre uma conversa que ele teve com um senhor que congrega numa das igrejas que o Conselho Mundial de Igrejas considera uma seita, mas que é uma das maiores denominações da nossa nação. E essa igreja, se aceita ou não é problema deles, eles se acertem com Deus, não vamos rotular nem julgar ninguém. Posso ouvir um amém? Amém. Que eu sei que tem muita gente lá que ama Jesus, que entregou a vida para Jesus, mas é bem verdade que a doutrina, a ortodoxia teológica deles, ela é extremamente rígida e muito mais baseada na lei do que na obra de Cristo na cruz do Calvário. A Escritura ensina que pela lei ninguém conseguiu se justificar. A Escritura ensina que mesmo aqueles que andaram mais perto de agradar a Deus pela lei não chegaram lá. Por isso que Jesus veio para morrer no seu e no meu lugar. Porque Jesus cumpriu a lei, e quando nós estamos em Cristo Jesus, Deus olha para nós como quem já cumpriu a lei. Você pode levantar a mão para o céu e dar glória a Deus? Olha só que coisa tremenda, quando Deus olha para você, Ele não enxerga você como alguém que ainda falta 10 passos, 10 princípios, 10 instruções bíblicas que você não praticou, não venceu, você não se aperfeiçoou, não se santificou nessas áreas. Quando Deus olha para você e olha para mim, Ele já nos vê como plenos, porque Ele nos olha através de quem? De Cristo Jesus. Isso não significa que para Ele está bom do jeito que está, não. O nosso chamado é para crescer, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus, mas agora não há mais peso de condenação sobre as nossas vidas. Agora já não há mais separação entre nós e Deus, porque onde nós estamos?
Nós estamos em Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus nós seguimos avançando, em Cristo Jesus nós vamos sendo aperfeiçoados. E nessa conversa do amado pastor Marcelo com esse senhor de quase 70 anos, ele viu tristeza no semblante desse servo de Deus. Ele perguntou qual o motivo da sua tristeza, e o servo respondeu: essa terra não é mais para mim, essa terra está muito difícil, essa terra isso, essa terra aquilo, e eu não tenho mais vontade de viver. E o pastor Marcelo disse: eu tenho muita vontade de viver, porque a terra está difícil, mas eu quero continuar aqui para servir a Deus. Repita comigo: a terra está difícil, mas eu quero continuar vivo para servir a Deus. Resposta poderosa do pastor, não foi? Mas por que o senhor está triste assim? Porque eu não tenho certeza da salvação, porque eu tenho muitas imperfeições, porque eu erro nessa área, eu erro naquela área, e se Jesus vier, eu não tenho certeza de que eu vou ser salvo. Você vê que situação terrível? E então foi explicado para ele o que eu expliquei para vocês. Pela lei, por fazer tudo absolutamente segundo a letra, ninguém foi e ninguém será salvo. Mas quando Jesus se torna o Senhor da minha vida, e eu estou inclinado para receber revelação da Escritura, não mais da letra caduca, mas viva, poderosa através do Espírito Santo, e eu me deixo ir sendo moldado e ser transformado, principalmente nas enjoeiras da alma, eu vou me tornando cada vez mais parecido com Jesus de Nazaré, e isso é que me dá a convicção de que eu já estou salvo, mas ainda não, porque eu continuo na terra, e enquanto na terra temos que marchar, temos que pelejar, temos que lutar, mas já sim, porque sobre mim já não está mais a ira de Deus, já se manifestou, já raiou a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Isso é para a vida de cada um de nós e de todos nós. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve para corrigir esse equívoco, essa preocupação. Quem morreu dançou, não vai ver o arrebatamento, não terá salvação. Quem está vivo e está na dúvida, quem está vivo e está com saudade de quem morreu, quem está vivo e está sofrendo por aqueles que morreram, também está fora. O apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo e escreve algo consolador, que alinha a esperança dos vivos com a esperança daqueles que já partiram, para que todos, principalmente os vivos, creiam que haverá um grande encontro com Cristo nos ares. E com isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender que arrebatamento não é o fim da igreja. Porque tem gente que quando você fala, o arrebatamento está chegando, se estiver sentado numa mesa de madeira, bate na mesa. Lembra desse costume? Quando é alguma coisa que a gente não quer que aconteça, 3 croque na mesa, como se a madeira pudesse dar algum tipo de livramento. O arrebatamento está chegando. Jesus está às portas. Não, o arrebatamento não é o fim para a igreja, amados. O arrebatamento não é o fim de uma vida maravilhosa. O arrebatamento não é o fim da nossa existência. É o começo do encontro com Cristo, que durará por toda a eternidade. E nós já sabemos que a vida com Deus no novo céu e na nova terra não vai ser monotonia. Vai ter tudo do bom e do melhor, só que sem fadiga, sem cansaço, sem inveja, sem infração, sem governo humano, sem doença. Isso vale um glória a Deus? Então o arrebatamento não é o fim da igreja, é o começo, é o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Agora, como será o arrebatamento? Não de repente. Por isso o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, a igreja do amor: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. 1 Coríntios 15, versículo 52 diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Num momento, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. O apóstolo está dizendo que vai ser instantâneo, inesperado, impossível de prever. Não vai ter contagem regressiva como tem no começo do culto. 5, 4, 3, 2, 1. Será num abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de soar o alerta mundial. Quem sabe que companhias aéreas já não aceitam 2 pilotos crentes na mesma cabine? Quem sabe? Levanta a mão mais alto, faz assim, irmãos. Olha aí, várias pessoas sabem. Não é coisa da cabeça de pastor louco, é realidade. O mundo pode caçoar da fé dos crentes, pode zombar da palavra de Deus, mas até o mundo está em alerta. 2 crentes na mesma cabine, o avião pode ficar desgovernado. Tem satanista que acredita mais no arrebatamento do que muito crente, porque quem anda com o diabo sabe que Deus é real, porque o diabo se apresenta, se manifesta, e Deus se apresenta para alguém? De muitas maneiras, mas não visivelmente, porque a vida com Ele é pela fé. Diga para o seu vizinho: fortaleça a sua fé. Essas mensagens que nós estamos pregando, irmãos, é para fortalecer a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E de todas as coisas que estão se desgastando dentro de nós nesses dias, eu ouso dizer que uma delas, e a principal delas, é a fé. A minha fé e a sua só não vai se acabar, porque quem deu a fé para nós é poderoso para sustentá-la dentro de nós. Foi Deus que nos deu a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então você e eu deveríamos viver como quem espera Cristo a qualquer instante. Jesus pode não vir hoje, irmãos. E eu sou sincero, como seria maravilhoso se fosse hoje, enquanto eu estivesse dormindo. Quem iria achar ruim? Levanta a mão. Quem iria alegrar-se se fosse hoje? Olha aí, meu pai, louvado seja Deus. Pode ser que Ele não venha hoje, mas Ele pode vir antes de você terminar algo que você começou, e vai levar um tempo para você concluir. E o reformador Martim Lutero disse que se você tiver a sensação ou aviso de um anjo de que ele virá amanhã, plante uma árvore hoje, frutífera, porque pode ser que Deus decida esperar mais uns dias e você ainda vai comer do fruto daquela árvore que você plantou. E o apóstolo Paulo ensinou que mesmo plantando a árvore, nós devemos viver cada dia como se fosse o último. Ou seja, não dá para viver uma vida espiritual na base do depois eu resolvo. Não dá para viver uma vida espiritual na base do depois eu resolvo, depois eu me resolvo, depois eu perdoo, depois. Hoje é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Não dá para brincar com o pecado, não dá para viver distraído, porque ele pode voltar antes de nós terminarmos aquilo que nós começamos. Em Mateus 24, 44, que nós vimos semana passada, esse texto sagrado, Jesus disse assim: vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Ele virá numa hora em que as pessoas menos esperam. E quem concorda comigo?
que como nunca antes tem pessoas dizendo, será que? Como nunca antes, as igrejas que proclamam a palavra de Deus estão mais preocupadas em preparar o ser humano para triunfar sobre a terra, do que para viver um novo céu e uma nova terra, embora seja muito importante sim, viver o máximo e o melhor possível sobre a face dessa terra. Mas quem concorda comigo, que cada dia mais, eu já perguntei isso esses dias, a nossa preocupação é mais com continuar aqui, do que subir para o andar de cima? Quem concorda comigo? É isso aí. E sabia que esse é um dos sinais? Porque quando tudo vai esfriando, quando não está se esperando, num de repente é que ele virá como um ladrão da noite. Esse evento, irmão, será o mais glorioso evento de toda a terra, porque não serão anjos que virão, não serão arcanjos, serafins ou querubins, é o próprio Senhor quem virá. E Ele virá para encontrar você, discípulo dEle. Ele virá para encontrar você, discípula dEle. Ele virá para encontrar você que fez tudo o que você devia fazer muito bem sobre a face da terra, mas que acima de tudo viveu para honrá-lo, para exaltá-lo e para glorificá-lo. Que todos os dias na sua vida você não só entendeu, mas desejou esse dia. O Senhor descerá do céu, e isso muda tudo. O próprio Jesus, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte, é quem vem buscar a sua igreja. Fique de pé. Ainda não é para a oração final, mas é para nós fazermos uma oração. Coloque a sua mão sobre o seu coração e repita comigo: todo peso, toda pressão, toda opressão que está agindo sobre a terra e também sobre mim, eu rejeito, eu renuncio, eu não aceito sobre a minha vida. Tudo aquilo que está roubando minha energia, trazendo desconforto e desequilíbrio para a minha constituição química, para os hormônios do meu organismo, eu rejeito, no nome de Jesus. E eu me aposso da força do céu, da saúde do céu, do poder do alto, para nesses dias triunfar sobre a terra. Eu ordeno que toda a força do mal bata em retirada do meu redor, do meu derredor, da minha casa e da vida dos meus familiares. Eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se essa oração fez sentido para você, dê um aplauso ao Senhor. Sente-se, por favor. Parece, olha como, realidade. O que eu acabei de orar é uma realidade absoluta do que está acontecendo sobre a face da terra. Quem concorda comigo? E nós precisamos, irmãos, falar para fora. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos proclamar. Nós precisamos mandar embora o mal e clamar pela manifestação da glória. Está escrito, a nossa luta não é contra a carne e o sangue apenas, mas contra essas forças, contra os dominadores do mal que agem nas regiões celestiais. Então é preciso abrir a boca e profetizar. Nós somos profetas e profetisas de Deus. Posso ouvir um amém da sua boca? Então o arrebatamento é o ápice do relacionamento entre Cristo e a igreja. Olha só que maravilhoso, irmãos, que é ser crente. Que glória que é ser cristão, que coisa assombrosamente maravilhosa é ser discípulo de Jesus. A história da redenção não termina numa tragédia. O mundo de fato e de verdade vai indo de mal a pior, está escrito, mas eu e você não terminaremos numa tragédia porque o mundo está ficando ruim, não.
A nossa história vai terminar numa festa de casamento. A nossa história vai terminar numa festa de casamento. Cristo é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. O final de toda a ruindade e maldade terrena vai terminar para nós numa grande festa. Se tem alguma coisa que vale a pena nessa terra é ser crente, é acreditar em Jesus, é ser discípulo de Jesus. E o arrebatamento da igreja, irmãos, é o encontro desse momento glorioso. Ou seja, nós não estamos apenas, ou a caminho apenas de um mero evento, nós estamos indo para o encontro da pessoa mais especial do universo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu a nossa morte para que nós vivamos a vida dele. Isso é tão especial, isso é tão maravilhoso, que o motivo de tristeza da igreja de Tessalônica trouxe para nós uma revelação maravilhosa. Olha como Deus trata aqueles que creem nele. Olha como Deus trata, veja como Deus trata os seus fiéis. O apóstolo Paulo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Uai, quem está vivo não é mais importante do que quem já morreu? Pela lógica, sim, mas pelo testamento bíblico, Deus valoriza aqueles que já viveram uma experiência com Ele, aqueles que chegaram antes. Porque não poderia ser assim? Nós, os vivos, nos encontraremos com Ele nos ares, e depois então de estarmos lá assentados nos lugares celestiais, Ele vai então ressuscitar os mortos para que nós vejamos aquele cenário glorioso de os corpos disformes se transformando num corpo glorificado. Não, Deus é um Deus que honra aqueles que o honram. Diga para o seu vizinho: Deus honra quem o honra. Vale a pena honrar a Deus. O apóstolo Paulo fala: os mortos ressuscitarão primeiro. Se os mortos ressuscitarão primeiro, significa que aqueles que morreram com algum defeito físico já vão ressuscitar top celestial. Os carecas vão voltar a ter cabelo? Aliás, nós não vamos enxergar defeito, irmãos, porque a natureza pecaminosa já não vai ter mais lugar, a glória de Deus vai estar em nós e tudo então será visto no ambiente da perfeição. E é por isso que quanto mais cheio do Espírito Santo, menos enjoado você fica. Quanto mais cheio da glória de Deus, menos você exige do outro. Quanto mais cheio de si, pior fica a vida na terra. Mais você exige, mais você quer, mais você não está satisfeito. Os mortos ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados. Essa festa vai ser tão maravilhosa que nós não vamos ter nada de ruim mais para ver, só glória, só maravilha. Vale a pena, irmãos, aguardar esse dia com expectativa. Vale a pena nutrir a fé. Vale a pena permanecer. Vale a pena continuar andando no caminho estreito, apertado. Eu posso ouvir um glória a Deus da sua boca? Depois da defuntaiada toda ser ressuscitada, então nós os vivos seremos arrebatados. Deus é maravilhoso. E isso acontecerá num abrir e fechar de olhos. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, dizia que a ressurreição é a vitória final sobre a morte. Ou seja, a morte nunca foi e nunca será o fim para o crente. Ela é apenas uma porta pela qual nós entramos para adentrar a eternidade. Vamos concluir. O texto sagrado que nós lemos termina com o apóstolo Paulo dizendo: consolem-se uns aos outros. Por quê? Se o povo estava preocupado, chateado, por que o apóstolo Paulo diz: consolem-se uns aos outros? Vale lembrar que naquela época não existia PT, mas existia
Governo romano, que cobrava altos impostos, que tinha uma lei extremamente rígida e que tratava cristão como se fosse demônio. Quem está consciente disso? Irmãos, a igreja de Cristo verdadeira, ela nunca andou ali, alinhadinho com o sistema natural. Não existe na Bíblia Sagrada, amados, passagem bíblica que diz assim: agora você é crente, agora você é cristão, agora você é discípulo, fique tranquilo, onde você entrar todo mundo vai te respeitar, você vai ser a pessoa mais benquista, a pessoa mais querida, porque o mundo sabe que os cristãos têm um compromisso com Deus. Então, quando as pessoas souberem que você é cristão, você vai ser tratado como um rei. Tem alguma passagem bíblica que diz isso? Não tem, irmãos, não tem. Mas está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Está escrito: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ou seja, nós podemos sim, nesse mundo, ter paz e vida em... Que loucura! Só Deus. Consolem-se uns aos outros, porque essa verdade do arrebatamento curador da perda fortalece em meio ao sofrimento e traz esperança real. E a esperança num futuro absoluto na presença de Deus muda a forma como enfrentamos o presente. Também, numa conversa hoje, alguém me disse, quando eu digo alguém, para não ficar colocando nomes aqui, né, irmãos? A pessoa tem nome. Meu apóstolo, é impressionante o que está acontecendo sobre a terra. Nós, os cristãos, também sentimos, mas é muito raro você ver cristão fazendo bobagem com a própria vida. Meu apóstolo, eu estou intensamente preocupado. E aí, qual foi a minha pergunta? Mas está preparado para o arrebatamento? Porque só ficar preocupado não adianta nada. Porque só preocupação promove mais peso ainda sobre o seu e sobre o meu coração. Quem concorda comigo? Nós precisamos ter a bendita esperança de que a volta de Cristo não é ameaça, é o ingresso numa grande e maravilhosa festa. E esse dia chegará, amados, e quando ele chegar, não vai ter tempo para ninguém ajustar a vida, porque não haverá mais culto, não haverá mais apelo, não haverá mais oportunidade. Ele será decidido no instante. E para concluir, eu peço que você pergunte para o seu irmão: se Jesus voltasse hoje, você subiria ou ficaria? Se Jesus voltasse hoje, você subiria ou ficaria? Se você tem dúvida, então é porque você ainda não entendeu que Ele morreu a sua morte para que você viva a vida dEle. Se Jesus voltasse hoje, você subiria ou ficaria? Você está pronto ou apenas ocupado? Porque é possível se ocupar com tantas coisas e não se ocupar com o principal. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E eu não canso de repetir: quem conhece o Senhor, prossegue em conhecer o Senhor, lá no seu trabalho é o melhor funcionário, lá na sua casa é o melhor cônjuge, é o melhor filho, é o melhor aluno, porque faz o melhor que pode, porque quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, tem consciência que deve fazer para a glória de Deus. Fique de pé. Não terá anúncio do arrebatamento, não terá um culto anunciando hoje é o último, porque daqui a pouco Jesus virá. Só tem uma maneira de usufruir do arrebatamento: vivendo, estando pronto. E nesse dia, irmãos,
todas as coisas importantes que nós conquistamos, elas vão ficar por aqui. E não deixe de continuar conquistando, não deixe de continuar estudando. Faça sim tudo que você tiver oportunidade para fazer, mas jamais deixe de todos os dias ter a expectativa de que o arrebatamento está para acontecer e pode ser a qualquer momento. Então, o mais importante para mim e para você é pertencer a Jesus e seguir os passos dele. Tem um clássico da literatura cristã, cujo tema é: em seus passos, o que faria Jesus? Ou o que você faria nos passos de Jesus? Os passos que eu e você devemos pisar todos os dias são esses passos. E enquanto nós estivermos andando no caminho estreito e apertado, Deus será conosco. Ele será conosco lá no nosso trabalho, Ele será conosco lá na nossa casa, Ele será conosco no trânsito, Ele será conosco onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. A presença dEle é real e é poderosa para ativar dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos para aguardá-la a qualquer momento e não sermos pegos de surpresa. Posso ouvir um amém da sua boca? Levante a sua mão direita junto comigo. Senhor Jesus Cristo, bendito sejas Tu por essa oportunidade maravilhosa de congregarmos mais uma vez. Nós cremos, Senhor, no arrebatamento da igreja. Nós cremos que a qualquer momento tudo nessa terra vai parar, quando a trombeta soar e o Senhor chamar cada um de nós pelo nome. E enquanto esse dia não vem, que dentro de cada um de nós haja uma crescente expectativa pela manifestação da Tua glória. Que essa expectativa seja, ó Deus, a força motriz para nos fazer continuar a andar sobre a terra de modo santo, de modo irrepreensível, de modo, ó Deus, a ajudar as pessoas que ainda não se renderam ao Senhor a Te conhecer através das nossas vidas. Poderoso Deus, ainda que enxerguemos perfeitamente tudo que está à nossa volta, ajuda-nos a fixar os nossos olhos em Ti, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que pela fé nós prossigamos, que pela fé nós vençamos, que pela fé nós testemunhamos da Tua grandeza, que pela fé nós sejamos instrumentos para que os nossos vizinhos, vizinhas, nossos conhecidos se acheguem ao Senhor. Que seja urgente para nós, ó Pai, anunciar a Tua tão maravilhosa salvação. E de mãos levantadas, Pai, nós clamamos pelo povo que se chama pelo Teu nome nesta casa de oração. Ó Deus de toda a glória, visita os nossos amados agora. Toca naqueles que estão em casa agora, alguns assistindo o culto dessa noite. Cubra-os com Tua graça, cubra-os com a Tua glória. E nesse momento, ó Pai, derrame sobre nós um bálsamo de refrigério. Derrame sobre nós, Espírito de Deus, um bálsamo de refrigério. Derrame sobre nós, Espírito de Deus, um bálsamo refrigerante do alto da cabeça à planta dos pés, para que retornemos para o melhor lugar desse mundo, as nossas casas, debaixo da Tua unção gloriosa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.